Olá, papai, olá, mamãe. Quantas e quantas vezes você passou por aquela situação em que você teve que gritar várias e várias vezes, mesmo assim seu filho ainda não te obedeceu e você não teve aquilo que você queria que ele fizesse? E você olhou para o seu amigo, para a sua amiga e com apenas um olhar, com apenas um silêncio e um comando, fez com que os seus filhos obedecessem. Bom, esse é o tema de hoje. O poder do olhar e o poder do silêncio com apenas um comando sobre seu filho. Para quem não me conhece, eu sou Nilton Orientas e seja bem-vindo e bem-vinda ao Papai Mamãe Ensina. Olá, papai, olá, mamãe. O poder do olhar e o poder do silêncio. Como isso ajuda e muito na hora de você educar seu filho, fazer com que seu filho obedeça cada vez mais e mais a você. Bom, essa semana tem sido uma semana de feriado aqui no Japão, em agosto, aí depois vem dezembro, depois vem maio, sempre tem um feriado grande de uma semana mais ou menos. Então eu tenho aproveitado bastante esse feriado, passar, brincar com as minhas filhas, porque a gente não pode ficar saindo muito por causa do coronavírus, né? Então eu tenho ficado bastante aqui, brincar na piscina. Então elas têm me obedecido e às vezes desobedecido também, muitas e muitas vezes. E eu tenho aprendido que às vezes com apenas um olhar, apenas um comando, eu tenho conseguido fazer com que elas me obedeçam. E como que eu faço isso? Com o silêncio. E com o silêncio eu aprendo a escutá-las, o que elas estão falando. E ao mesmo tempo eu olho com aquele olhar, tipo assim, eu não estou gostando daquilo que você está fazendo. E eu falo assim, filha, para agora. E nesse momento ela tem obedecido, porque ela tem visto com o meu olhar que eu tenho mostrado para ela que naquele momento eu estou bravo. Então é isso que eu quero passar para vocês. Não adianta você ficar gritando várias e várias vezes, porque você não vai fazer com que ele te escute. Às vezes ele ou ela está ali brincando, se divertindo e acha que você gritando é normal. Então você não pode ficar só gritando. Você aprenda que você tem que escutar. E com o olhar, ele vai notar em você que você está bravo. E nesse momento você não deve falar, você também tem que estar em silêncio. O porquê eu digo em silêncio? Porque quanto você mais fala, você mais perde a credibilidade. Às vezes você entra em discordância daquilo que você está falando. Você deu uma ordem e você começa a falar, falar, falar e aquela ordem parece que ficou meio confusa. E ele acaba não entendendo. Por exemplo, você fala assim: filho, vai cata isso, vai fazer, vai arrumar isso, vai arrumar aquilo. Ah, mas vai tomar banho, filho. Já dá uma outra ordem ao mesmo tempo e ele acaba ficando confuso. E quanto menos você falar, com apenas o olhar, você vai notar que o seu filho, a sua filha, vai entender aquilo que você está passando. Então tenta passar de forma clara, com apenas um comando, ou se for dois, três comandos, mas de forma clara aquilo que você quer passar. Não ficar gritando várias e várias vezes e você vê que ele não está obedecendo, já dá uma outra ordem. Não, fala aquilo de forma concisa com que ele entenda. Deixa ele terminar aquilo que você mandou. Eu vejo às vezes minha esposa, ela dá umas 10 ordens porque ela tá nervosa e minha filha não entende. Aí eu logo em seguida também já fico nervoso porque ela não tá obedecendo a mãe, já dou uma outra ordem. Isso bagunça muito a cabeça. Então a gente tem que parar, olhar a situação, como que está, a gente está agindo. Então primeiramente a gente tem que nos analisar. Primeiramente, quando a gente está com raiva, a gente tem que pegar, respirar, a gente olha a situação, veja o que está acontecendo. E depois começa a falar com os nossos filhos, principalmente na hora da raiva. Então, quando você vai dar uma ordem para o seu filho, você olhe para ele de forma brava, grite o nome dele e fala: Fulano. A hora que ele olhar para você: eu não falei para você que não pode fazer isso? Ou então: eu não falei para você fazer isso? Ele vai olhar com cara de assustado. Aí você fala só mais uma vez: vai fazer isso agora. Ou então: para com isso. Acabou. Não fique falando muitas e muitas vezes para você não cair em desacordo com aquilo que você mesmo falou, como eu falei várias e várias vezes no começo do vídeo, né? Não tente não repetir várias e várias vezes para que a sua frase, os seus comandos não façam mais sentido na cabeça dos seus filhos. Faça com que ele entenda de forma clara aquilo que você quer. E você tem que entender também o que você quer. Às vezes você está tão nervoso que você fica falando, 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 nem você está se entendendo. Então, tente se acalmar, dar uma ordem e era isso que eu queria passar para vocês. O poder do olhar e o poder do silêncio. Então, quando você vai falar com seu filho, mantenha um pouco de silêncio, dê uma ordem,
Se for necessário, dê 2 ordens, mas não fale muito mais do que isso, para que você não entre em desacordo com você mesmo, você não se contradiza, né? Contradiz o que você está falando. Preste muita atenção nisso, para que não confunda a cabeça dos seus filhos, para que a sua credibilidade fique cada vez melhor em relação ao seu filho, beleza? Bom, e era isso que eu tinha para passar nesse vídeo, essa dica super rápida, que você aprenda com a sua atitude, de você olhar, de você entrar em silêncio, falar menos, para que seu filho te obedeça mais. Bom, e era isso que eu tinha para passar nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostarem, tiverem alguma crítica, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que assim que eu puder estarei te respondendo. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!